Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, estamos prestes a mergulhar no fascinante mundo dos super-humanos com habilidades raras e reais. Prepare-se para ficar surpreendido com o que essas pessoas extraordinárias podem fazer. Antes de seguirmos, peço seu like e sua inscrição em nosso canal para receber novos vídeos. Vamos lá! Primeiro, Homem-Gelo. Começamos nossa descoberta com Winhof, também conhecido como o Homem-Gelo. Winhof nasceu em 20 de abril de 1959, reside em Amsterdã, na Holanda. Apenas com o poder da mente, ele consegue ajustar sua temperatura corporal, possibilitando que ele ande descalço na neve, permaneça imerso em um banho de gelo por várias horas ou complete uma maratona no deserto sem a necessidade de ingerir água. Qualquer um de nós sem a habilidade de Winhof morreria congelado nessas condições extremas. Segundo, Homem-Computador. Em Londres, Reino Unido, encontramos Daniel Tammet, nascido em 31 de janeiro de 1979. Daniel é um prodígio matemático e possui uma incrível capacidade de cálculo mental e memorização. A Síndrome do Sábio proporciona a Daniel Tammet habilidades especiais de memorização numérica, permitindo-lhe memorizar e recitar com precisão 22.514 dígitos de pi. Além disso, ele demonstrou uma notável capacidade de aprender idiomas, incluindo a língua islandesa em apenas uma semana. Daniel falava fluentemente 11 idiomas distintos e até criou sua própria língua, chamada Manti. Daniel Tammet ganhou destaque na mídia ao quebrar o recorde europeu de memorização e recitação de pi durante as celebrações do Dia do Pi no Museu de História da Ciência de Oxford, em 14 de março de 2004. Ele recitou os 22.514 dígitos de pi corretamente em um tempo impressionante de 5 horas, 9 minutos e 24 segundos. Terceiro, visão de telescópio. Você tinha conhecimento de que uma mulher possui uma perspectiva extraordinária do mundo e consegue enxergar mais de 20 vezes melhor do que a média global da população? Pois é, Veronica Seider conquistou um lugar no livro dos recordes devido à sua visão excepcional. Veronica Seider, nascida em 1951 na Alemanha, frequentou a Universidade de Stuttgart, onde suas habilidades chamaram a atenção ainda durante seus estudos. Com base nos resultados dos testes, a universidade afirmou que Verônica conseguia enxergar nitidamente até 1,6 km de distância, algo notavelmente superior à visão normal, que mal consegue discernir detalhes a apenas 6 metros de distância. Em outubro de 1972, a Universidade de Stuttgart divulgou que a acuidade visual de Verônica era mais de 20 vezes superior à média da população. Isso significa que, de uma perspectiva de 1.600 metros, ela seria capaz de reconhecer o rosto de alguém acenando de um navio ancorado a mais de 1,5 km de distância na praia. O superpoder de Veronica Seider parece ter saído de uma trama de ficção científica, pois sua visão excepcional permitia a leitura de objetos não a metros, mas a quilômetros de distância. Suas habilidades extraordinárias a destacaram na história como a mulher com a melhor visão do mundo. Quarto, Homem Ultramaratona. Qual a distância e por quanto tempo você seria capaz de correr sem parar? Estou certo de que qualquer um de nós poderia ser superado por esse super-humano, me refiro a Dean Karnazes. Nascido em 23 de agosto de 1962 na Califórnia, Estados Unidos, Karnazes demonstrava uma habilidade extraordinária para correr distâncias inacreditáveis sem parar. Em 1976, ainda no primeiro ano do ensino médio na San Clemente High, Karnazes ingressou na equipe de cross country e participou de sua primeira prova de resistência. Enquanto a maioria dos estudantes dava apenas 10 a 15 voltas na pista, ele correu 105, o equivalente a uma maratona completa, em um evento que durou um pouco mais de 5 horas. Ao longo do tempo, Karnazes aprimorou suas habilidades e intensificou seu treinamento, alcançando resultados extraordinários em várias provas, tais como: correu 560 km em 80 horas e 44 minutos sem dormir em 2005. Completou o The Relay, uma corrida de 320 km de Calistoga a Santa Cruz, por 11 vezes. Correu uma maratona até o Polo Sul em temperaturas de menos 25 graus Celsius sem raquetes de neve em 2002. Correu uma maratona em cada um dos 50 estados norte-americanos em 50 dias consecutivos em 2006.
Venceu a Badwater Ultramarathon de 217 km através do Vale da Morte em temperaturas de 49 graus Celsius, em 2004, com 5 outros resultados entre os 10 primeiros de 2000 a 2008. Venceu a Vermont Trail 160 km na prova Endurance Run em 2006. Venceu geralmente a 4ª edição da Desert Race Series em 2008. Além disso, Karnazes alcançou a marca de 238 km em 24 horas em uma esteira em 2004 e correu 11 vezes 160 km em um dia na Silver Buckle Holder na Western States Endurance Run nos anos de 1995 a 2006. Em 2011, ele percorreu 4.800 km pelos Estados Unidos, da Disneyland à cidade de Nova York, em 75 dias, correndo de 40 a 65 a 80 km por dia, e nadou pela Baía de São Francisco. Esses são apenas alguns dos feitos incríveis desse verdadeiro atleta de resistência. Quinto. Homem-morcego. É possível perceber o ambiente através da audição? A ecolocalização é uma habilidade notável que é geralmente desenvolvida por indivíduos com deficiência visual. Ben Underwood é um dos poucos exemplos conhecidos de ecolocalização, sendo talvez o caso mais representativo e bem documentado. Ao nascer em Riverside, Califórnia, em 11 de janeiro de 1992, ele parecia um bebê perfeitamente normal, exceto por um brilho incomum em um de seus olhos, notado por sua mãe. Inicialmente, isso não gerou preocupações, mas aos 2 anos, Ben foi diagnosticado com câncer de retina, uma condição extremamente rara. Os médicos fizeram esforços significativos, incluindo sessões de quimioterapia e radioterapia, mas sem sucesso. Por fim, para preservar sua vida, ambos os olhos tiveram que ser removidos quando ele tinha apenas 3 anos, deixando-o cego. A vida de Ben Underwood passou por uma transformação completa, e ele recebeu treinamento para se orientar sem depender da visão. Surpreendentemente, sem orientação formal, Ben desenvolveu um método para ouvir com os ouvidos ou através da ecolocalização. O que ele fazia era vibrar a língua, e o som resultante ecoava nos objetos, permitindo-lhe perceber sua presença. Sua audição se desenvolveu notavelmente, permitindo-lhe não apenas evitar obstáculos, mas também identificar suas características ao longo do tempo. A ecolocalização é essencialmente um mecanismo no qual o espaço e seus elementos são discernidos por meio de ondas sonoras. Embora seja parte integrante do equipamento biológico de morcegos e cetáceos, é raramente observado em seres humanos. Sexto. Homem com memória fotográfica. Muitos de nós podem não recordar o que consumimos no café da manhã, ou talvez não conseguimos lembrar de um único parágrafo de um livro recentemente lido, e muito menos a data de aniversário de alguém próximo. Essas lacunas na memória nos destacam significativamente em relação a Kim Peck. Nascido em 1951 em Salt Lake City, Estados Unidos, Kim era um prodígio, exibindo habilidades extraordinárias desde pouca idade. Ele conseguia memorizar informações com uma precisão impressionante, recitando livros palavra por palavra que tinha lido. O que mais surpreendia era a capacidade de Kim de ler simultaneamente 2 livros ao mesmo tempo, e memorizar as 2 páginas sem dificuldade, com um olho em cada página. Aos 18 anos, mesmo sem educação formal, ele gerenciava a folha de pagamento de 160 funcionários em uma empresa, concluindo todos os cálculos necessários em apenas algumas horas por semana. Kim era um amante de Shakespeare e, graças à sua leitura veloz, absorveu completamente a obra do bardo, permitindo-lhe recitar qualquer peça de Shakespeare com uma precisão que superava até mesmo os atores. Além disso, Kim possuía a notável habilidade de descobrir o dia da semana do nascimento de alguém usando cálculos matemáticos, e também conseguia mencionar eventos notórios ocorridos durante esse período. Embora tenha falecido em 2009 devido a um ataque cardíaco, os feitos extraordinários de Kim Peck permanecem na memória, não sendo esquecidos. Sétimo. O rei da dor e da autotortura. Se ferir com agulha ou se cortar com faca ou qualquer outro objeto cortante em casa por acidente pode causar uma dor terrível, não é mesmo? Tenho certeza que vai ficar em choque com nosso próximo personagem. Esse homem aprendeu a ignorar a dor.
Estamos falando de Tim Creedland, também conhecido como a almofada de alfinetes humana. Nasceu em 29 de dezembro de 1963, em Pullman, Washington, Estados Unidos. Ele exibiu atos dolorosos como forma de entretenimento em um circo, onde começou a apresentar suas notáveis habilidades, além de participar de programas de televisão. Suas proezas incluíam ingerir fogo, engolir espadas, perfurar seu próprio corpo e suportar choques elétricos. Desde a juventude, Creedland demonstrou um interesse profundo por espetáculos e pelas acrobacias extraordinárias realizadas neles. Ao explorar livros, ele descobriu o mundo dos encantadores de cobras e engolidores de espadas, decidindo que era o caminho que desejava seguir. A primeira proeza de Tim foi a arte de engolir fogo, uma habilidade que ele aprimorou aos 15 anos. Determinado a aprender, embarcou em um processo gradual que envolveu anos de estudo de rituais de meditação e auto-hipnose, tornando-se o mestre em ignorar a dor que é hoje. Tim, em um de seus shows em Toronto, fez um espeto atravessar seu braço, enquanto outro penetrou em sua boca, passando por baixo da língua e saindo pelo queixo. Segundo Creedland, esse ato fez várias pessoas desmaiarem, inclusive membros de outras apresentações. Em diferentes eventos, ele perfura diversas partes do corpo, sendo os braços e o rosto as áreas mais comuns. Em um evento do livro Guinness Records, chegou a ter 106 espetos em seu corpo simultaneamente. Poderia ter feito o dobro, afirmou Tim. Graças aos seus estudos extensivos e anos de prática, Creedland está totalmente sintonizado com seu corpo, sabendo exatamente onde posicionar os espetos para minimizar a quantidade de sangue. Através da auto-hipnose, também aprendeu a resistir à dor. Não há nada de anormal em mim fisicamente, declarou. Tudo o que fiz, treinei para fazer. As técnicas que uso para superar a dor podem ser aplicadas à sua própria vida, inspirando-o a perseverar diante das dores com as quais todos nós lidamos no dia a dia, concluiu Tim. 8º. Homem elétrico. Encostar em um cabo decapado ou colocar o dedo na tomada pode te render uma dor terrível, ou até mesmo levar a óbito uma pessoa. Para Rasmorra Nair, a corrente elétrica não é nenhum problema. Rasmorra Nair, nascido em 25 de janeiro de 1949, em Kollam, Índia, é conhecido como o Homem Elétrico por sua habilidade de ligar aparelhos elétricos utilizando seu corpo. Rasmorra descobriu seu superpoder quando estava muito triste pela morte de sua mãe. De coração partido, ele decidiu cometer suicídio escalando um poste onde havia um transformador. Quando encostou nos fios, para sua surpresa, nada aconteceu. Desde então percebeu que tinha um dom dado por Deus. Sua aparência não revela nada de extraordinário, mas quando conectado a uma fonte de energia elétrica, Rasmorra Nair é capaz de realizar feitos surpreendentes. Embora não emita raios das mãos ou algo similar, ele demonstra habilidade ao acender uma lâmpada ou operar um liquidificador elétrico simplesmente segurando 2 fios condutores e permitindo a passagem de uma grande quantidade de corrente através de seu corpo. Embora não possua a imagem de um super-herói que protagonizaria sua própria história em quadrinhos, suas habilidades vão além do que a maioria de nós, meros mortais, conseguiria suportar. Se esses fios entrassem em contato com qualquer outro corpo humano, a eletricidade causaria falhas nos órgãos e interromperia o funcionamento do coração, mas esse não é o caso para Rasmorra Nair. 9. Já sentiram algum mal-estar por comer algo que não desceu bem em uma refeição, que não foi totalmente digerido pelo seu estômago? Vocês vão achar loucura o que esse cara fazia. Michel Lotito, nascido em 15 de junho de 1950, em Grenoble, França, era famoso por sua capacidade de comer objetos estranhos, como metal e vidro e borracha. Ele preparava cada item para consumo cortando-o com uma serra elétrica, transformando-o em pedaços do tamanho de mordidas. Em vez de mastigar, ele os ingeria como se fossem pílulas, um hábito que seria fatal para a maioria das pessoas. Para facilitar a ingestão, Lotito consumia óleo mineral e grandes quantidades de água, agindo como lubrificante. Felizmente, não enfrentou problemas significativos ao excretar sua peculiar dieta.
Um dos feitos mais notáveis de Lotito foi a ingestão de um avião modelo Cessna 150, uma conquista que levou 2 anos para ser concluída entre 1978 e 1980, peça por peça. Ao longo de sua vida, Lotito alcançou a incrível marca de ter comido 18 bicicletas, 15 carrinhos de supermercado, 6 lustres, 2 camas, um par de esquis, um computador e um caixão, incluindo as alças. Vale destacar novamente o avião inteiro Cessna 150, já mencionado anteriormente. Estima-se que Lotito ingeriu mais de 9 toneladas de metal durante sua vida, incluindo a placa comemorativa de bronze do Guinness World Records que recebeu. Os médicos não conseguiram encontrar uma explicação científica para a capacidade de Lotito de ingerir esses objetos estranhos, algo que para a maioria de nós seria fatal. Em 2007, Lotito faleceu de causas naturais aos 57 anos. 10º. O Homem Elástico. Nosso próximo e último personagem da lista se parece com o Homem Elástico do Quarteto Fantástico, lembram desse filme? Gary Turner, nascido em 29 de janeiro de 1971, em Caerphilly, país de Gales, ele tem a capacidade única de esticar sua pele de uma maneira totalmente incomum. Turner sofre de um caso extremo de síndrome de Ehlers-Danlos, uma doença genética rara que enfraqueceu sua pele. Sua pele é tão elástica que ele pode transformar a própria barriga em uma mesa, capaz de segurar até 3 copos de refrigerante. Na maioria dos casos, o distúrbio enfraquece as articulações e os vasos sanguíneos das pessoas e afeta cerca de 1 em cada 10.000 pessoas. Em entrevista dada a um veículo de comunicação, Turner afirma que se você olhar para suas próprias células da pele sob um microscópio, elas seriam bonitas e redondas que se prendem em muitos lugares. Mas as células da pele de Turner tendem a ser mais irregulares e não se encaixam tão bem. Ele acrescenta que sua pele é na verdade 2 vezes mais fina que a pele normal. Turner diz que notou sua pele elástica pela primeira vez quando tinha 3 ou 4 anos de idade. Durante a infância, ele afirma que tinha um tio que costumava puxar sua pele e mostrar para seus amigos. Ele sabia que pelas reações dos amigos que ficavam chocados com o que viam, tinha algo estranho. Turner é uma ex-estrela de circos de horrores. Agora é um performer de um grupo de indivíduos fascinantes que atualmente se apresenta em Londres. E aí estão eles, os 10 super-humanos com habilidades raras e reais. Espero que vocês tenham ficado tão fascinados quanto eu com essas pessoas incríveis. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Compartilhe com seus amigos para que todos possam conhecer essas extraordinárias capacidades humanas. Até o próximo vídeo.